Levou seu filho no oftalmologista e ele tem grau. Mas e agora? Será que ele realmente precisa usar os óculos? No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo sobre isso. Bora lá! Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Cláudia Del Claro, oftalmologista, e criei esse canal especialmente para você que está preocupado com seus olhos, seus, de sua família, para você que enxergar bem é prioridade na vida. Pois está no lugar certo, é aqui que você encontrará os melhores vídeos, as melhores informações, tudo de uma forma fácil e descomplicada, justamente com este propósito de te elevar o nível de consciência a respeito da nossa visão. Então, se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo, clique no sininho, porque toda semana são 3 vídeos novos. E venha fazer parte simplesmente da maior e melhor audiência de oftalmologia do Brasil. Nossa, doutora, mas Léo, eu acho que essa tua pergunta não está tendo muito sentido, pois se eu levei o meu filho no oftalmo, ele tem grau, é óbvio que ele precisa usar os óculos. Sim e não, e agora você vai entender por quê. Porque na verdade é o seguinte, quando nós vamos ao oftalmologista, a grande maioria das pessoas apresenta um pequeno grau, mas nem todas as pessoas usam os óculos. Agora, será que isso se aplica à criança também? Na criança, nós olhamos com um olhar muito mais atento, por quê? Porque uma criança, ela não nasce enxergando bem, então nós temos que voltar ali ao conceito da formação da visão. Um bebê, ele nasce enxergando todo embaçado, tá? Só com o passar do tempo que ele vai enxergando e vai enxergando o rostinho da sua mãe. Então, nos primeiros meses, realmente é muito embaçada a visão e essa primeira formação da visão, ela ocorre até os 2 anos. Digamos que tem um grande salto de desenvolvimento da visão. Entretanto, ainda a visão não está totalmente formada. Dos 2 até os 7 anos, mais ou menos, é que terá o final da formação da visão. Então, é bastante delicado esse período e por isso que nós orientamos que toda criança deve fazer a sua primeira consulta com o oftalmo ao final do 1º ano de vida, para a gente identificar que se tem algum grau ali. E quando nós identificamos isso, nós já avaliamos a visão. Então, tem este detalhe, veja, eu vou lá, levo uma criança muito pequena, de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e ela apresenta um grau. Grau de miopia, 3, 4, grau de hipermetropia, 5, 7. Será que essa criança precisa usar? Claro que ela precisa usar, porque ela já tem um grau elevado e ela é muito nova e ela precisa passar esta fase do desenvolvimento da visão, desta estimulação corrigida, você entende? Porque a formação da visão, ela ocorre de acordo com o estímulo que nós damos para o olho. Então, assim, se você tá com a visão toda embaçada por conta de um grau elevado que você tem, você não vai ter o desenvolvimento da visão adequada. Ao passo que se você coloca um óculos e, digamos, corrige os 7 graus de hipermetropia, corrige os 3 graus de miopia que este bebê já tem, você vai fazer com que ele desenvolva a visão. E o que significa isso, desenvolver a visão? Significa que essa criança, depois, né, lógico, quando ela conseguir verbalizar, quando ela conseguir falar, quando ela entender o exame, ela vai fazer o exame ali com os nossos optotipos e ela vai ver os desenhos menores. Ela vai ver as letras menores quando ela aprender a ler. Ao passo que se ela não tivesse usado aquela correção, a visão não teria desenvolvido e teria formado a ambliopia, que é o olho preguiçoso. Aí, quando ela, digamos, com 7 anos de idade, aprendeu a ler, aprendeu a colaborar bem na consulta, vem aqui no exame, vamos ver, não enxerga. Por mais que ela tenha grau e o grau esteja corrigido na hora do exame, ela não vai enxergar a letra pequena, porque aquele olho não teve o estímulo adequado. Então é muito importante isso. Lógico que não é você que vai decidir isso, é o seu oftalmologista que vai lhe informar isso. Olha, vai falar tudo direitinho isso para você. Olha, seu filho tem um grau, você precisa colocar o óculos desde muito cedo, de bebê, tal. Se a gente já identifica alguma dificuldade de visão
de qualidade de visão, digamos, um olho enxerga melhor que o outro, é indicado o uso de tampão para fazer a estimulação. Então aquele olhinho que está mais preguiçoso, ele acaba sendo mais estimulado que o outro por conta do tampão, para que eles fiquem e se desenvolvam igualmente. Então são uma série de avaliações que a gente vai fazendo para ir te guiando e para que seu filho tenha o desenvolvimento perfeito. Outra situação é o estrabismo. Graus elevados de hipermetropia, muitas vezes eles coincidem com um estrabismo, um vesguinho para dentro, que a gente chama de esotropia. Então essa esotropia, se a criança tem isso, é fundamental que ela corrija totalmente o grau, porque os olhos ficarão alinhados e aí sim, com acompanhamento de avaliação da visão, de algumas vezes uso do tampão, uso dos óculos permanente, essa criança terá também o desenvolvimento normal da visão. O que a gente surge muitas dúvidas aqui é que você vai num oftalmo e a criança tem lá meio grau de astigmatismo, 0,25, um grau muito pequeno. E nós conseguimos fazer a avaliação, a criança enxerga todas as letrinhas muito bem, então ela não está com risco de ambliopia, nós podemos dar essa opção da criança não usar óculos. Por quê? Porque o óculos, numa criança assim com um grau muito pequeno, a criança nem nota a diferença, se melhora a sua visão ou se não melhora. E aí ela acaba não usando. Então, este óculos ele não teria uma serventia no sentido de desenvolvimento da visão, de controle da ambliopia, prevenção da ambliopia, tudo bem. Aí neste caso não precisa usar, mas fica aqui a recomendação para que essa criança faça o controle anual para nós estarmos verificando a sua visão, vendo se os dois olhos estão enxergando normalmente, se não tem um olho que está ficando melhor que o outro, porque nesse caso, se percebemos que um dos olhos é mais preguiçoso, aí sim vai ter a indicação de usar os óculos. Mas, lógico, além de tudo isso, tem aquela questão pessoal, não, eu quero usar o óculos. É muito comum as crianças, inclusive a minha filha, teve uma fase que ela queria muito usar os óculos, porque algumas coleguinhas usavam e tal, e aí a gente fez, ela tinha um grau muito pequeno, mas de qualquer forma eu mandei fazer para ela realizar o sonho da vida dela. Então ela usou, de vez em quando ela usa, ela acha que melhora a visão e tal. Então isso também os pais eles podem ver com seus filhos de acordo com o que você entende que seja legal para ele, se você acha que ele vai usar, que ele gosta. Se a criança se sentir bem também, não tem problema nenhum de usar. Porque alguns pais eles pensam que talvez esse óculos na infância possa gerar algum tipo de dependência, ou possa fazer com que aumente o grau, ou possa fazer com que tenha um resultado não bom. Não, de forma alguma. Sempre o óculos na infância será positivo, não tem problema nenhum, você não precisa se preocupar que vai causar dependência, que a criança com grau pequeno não vou fazer porque ele vai ficar dependente do óculos, talvez esse grau aumente. Não, isso não é verdade. O que pode acontecer é de você fazer e ele usar por um tempo e não usar mais. Mas, enfim, isso daí vai de cultura, de cada família, de como você cria os seus filhos. Lógico que esse vídeo aqui ele tem uma intenção de dar uma luz sobre o assunto para que você entenda um pouco, mas cada caso é um caso, é muito individual, então vale a pena essa conversa também com o seu oftalmologista para saber se realmente seu filho precisa de óculos ou não. E aí, gostou desse vídeo? Ficou com mais alguma dúvida? Por favor, deixa aqui comigo, conte suas histórias, conte as histórias dos seus filhos, porque eu adoro interagir com você e adoro a interação que vocês têm aqui também no meu canal. Um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Ah, não vai embora não, continua navegando aqui no Cláudia Flix.